Estou aqui ao lado do nosso diácono Ireudo Freitas e juntos vamos fazer a abertura do programa, não é? Estamos iniciando este programa de Semana de Páscoa. Semana de Páscoa, isso mesmo. Páscoa vai além dos chocolates, vai além dos coelhos. Exatamente. Né? Páscoa é o divino amor de Deus pela humanidade. Páscoa é aquilo que nós podemos dizer: Jesus morreu e ressuscitou e vivo está, não é isso, irmão Ireudo? Para todo sempre. Para todo sempre. É uma oportunidade de conversão. O que é conversão? É mudar de rota, mudar de rumo. Aqueles que não estão no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho estreito, é o momento. Viva a Páscoa da salvação. Exato. Tempo de semear está no ar. Eu quero falar para os nossos telespectadores que passarei 2 ou 3 programas ausentes, porque estarei indo a São Paulo, também fazer aquela rotina de exames. Mas aqui está o irmão Ireudo, a Celina, pastor João Batista, que ficam aí com vocês no comando do nosso Senhor Jesus Cristo. E o programa está uma bênção. O que é que nós temos hoje? Irmã Laude, muito obrigado por ter trago aqui o secretário de Habitação, nosso querido pastor Nélio Amorim. Muito obrigado. O bate-papo, olha, quem vai assistir esse programa vai aprender bastante. Muito bem, ele trouxe uma explicação, tudo quanto é a respeito de habitação. Eu mesmo tinha muitas dúvidas que foram esclarecidas. Assista, se ficar mais dúvida, assista no YouTube, esclareça, mande para aquelas pessoas que se questionam a respeito de imposto, a respeito de legalização, não é? Exatamente. Enfim, de divisão, de desmembrar um terreno, uma propriedade muito grande, fazer em 2, tudo isso ele está explicando para nós. Foi muito proveitoso. O que mais nós temos no programa? Nós temos a Débora Oliveira, serva de Deus, esta cantora, abrilhantando o tempo de semear e levando aos lares o melhor do louvor e adoração. E a ministração da palavra por este querido irmão Ireudo para edificar a nossa vida. Não sai daí, gente. Deus tem sempre bênçãos para vocês. Ore mais, se preocupe menos, porque Deus tem providência pra você. Amanhã será um novo dia. Ele tem boas notícias pra você. A prova que você passou, o pranto que você chorou, Ele viu, Deus ouviu. A tua fé não se abalou, confiante você esperou, Deus agiu, Deus vai agir. Comece a glorificar agora, receba pela fé tua vitória. A mesa já foi preparada pra você. O tempo da humilhação passou, a hora de você cantar chegou. Teu milagre começou a acontecer. Vai acontecer milagre hoje aqui. Tudo que você perdeu, Deus vai restituir. Vai acontecer milagre hoje aqui. O teu celeiro Deus vai transbordar até o fim. A prova que você passou, o pranto que você chorou, Ele viu, Deus ouviu. A tua fé não se abalou,
Confiante você esperou, Deus agiu. Deus vai agir. Comece a glorificar agora. Receba pela fé tua vitória. A mesa já foi preparada pra você. O tempo da humilhação passou. A hora de você cantar chegou. O teu milagre começou a acontecer. Vai acontecer milagre hoje aqui. Tudo que você perdeu, Deus vai restituir. Vai acontecer milagre hoje aqui. O teu celeiro Deus vai transportar até o fim. Olá, estamos iniciando mais um TS e o nosso entrevistado de hoje é o professor Nélio Amorim, que é secretário de Habitação, foi empossado recentemente para esta gestão de 4 anos. Ele também já foi secretário de Educação e, diga-se, um excelente gestor, e assim eu tenho certeza que ele terá uma gestão excelente nesse novo desafio. Professor Nélio, secretário, é um prazer muito grande tê-lo conosco novamente e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço a toda a comunidade cristã. E dizer que a gente fica muito feliz com a confiança, com o convite do prefeito Hélio Leite, da vice-prefeita, a primeira mulher a ser vice-prefeita de Castanhal, que é a doutora Milene. E é cumprida uma promessa às nossas vidas, irmã. Uma vez, numa entrevista, nós conversamos sobre isso, sobre a importância de termos cristãos em funções públicas, em cargos públicos, porque há quem diga isso aí não é lugar para crente, realmente. Isso não é lugar para nenhum cristão. Realmente, se ele fugir dos princípios, dos valores, do propósito, ele tem que estar bem longe dali. Mas conversávamos sobre isso e eu digo que sobre as nossas vidas existe uma promessa que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, onde colocarmos as nossas mãos, ali será abençoado. Então, quando a gente está trabalhando numa instituição, seja numa empresa, seja se você tem um comércio mesmo, uma empresa sua, seja num órgão público, a gente deve orar pelos nossos patrões, orar pelos funcionários, acaso sejamos o empregador, o empresário, orar pelo prefeito da cidade. Então a gente tem que apresentar ali as instituições a Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e venha reger o seu lugar e a sua justiça se estabeleça sobre aquela instituição. Secretário, eu gostaria que o senhor pontuasse o que é exatamente a Secretaria de Habitação, o que faz a Secretaria de Habitação. Isso é importante. A Secretaria de Habitação ela foi criada há 15 anos, quando o Hélio Leite tinha sido prefeito a segunda vez. E aí, qual é a especialidade dela? Todos os documentos em Castanhal de desmembramento, a pessoa tem um imóvel e quer desmembrar, às vezes para doar para um filho, às vezes para vender o imóvel, passa pela Secretaria de Habitação. Castanhal cresceu muito e com isso também a área urbana de Castanhal já apanhou lugares que antes eram áreas rurais, exemplo, Cenóbio. E o cidadão ou cidadã que lá fazia a descaracterização de área rural para urbana, passa pela habitação. Alguém
quer fazer, digamos, alguém comprou um documento, que isso tem sido uma das principais, usando aqui uma palavra bem coloquial, bem jovial, uma das principais pegadas da Secretaria de Habitação. Alguém comprou um imóvel com recibo de compra e venda. Esse imóvel nunca teve registro. E às vezes já comprou de terceiros, de quarto, quinto, sexto. E aí a pessoa quer legalizar esse imóvel. É possível através da Lei 3.465/17, que é a lei da REUB, da Regularização Fundiária. Claro, por onde eu ando eu digo, a REUB ela resolve muita coisa, mas não resolve tudo, porque às vezes tem gente que quer resolver algo que foge da legislação. O que está na legislação, a gente aplica. O que não está, a gente não aplica. Tem pessoas que procuram a Secretaria para resolver a questão do Cheque Sua Casa. Cheque Sua Casa é Coab, que é a Companhia de Habitação do Pará, e ela é responsável por todo o Estado. É uma instituição do governo do Estado do Pará. Cheque Sua Casa, que as pessoas ainda chamam de cheque moradia, não é da Secretaria Municipal de Habitação. O recurso, a atribuição, a distribuição do cheque compete à Companhia de Habitação do Estado do Pará. Mas Minha Casa Minha Vida, faixa 1, porque existe Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, que é aquela que a pessoa procura uma imobiliária, procura um corretor e financia uma casa em construção, e ela dá uma entrada para adquirir aquele imóvel. Passando o crédito dela, passando o crédito aprovado pelo banco, ela consegue adquirir aquele imóvel. Já o faixa 1 não, é o que é a doação através do governo federal, e a Secretaria de Habitação, ela faz doação entre aspas, porque se paga ali uma taxa de mais ou menos R$100. Eu já ia perguntar isso aí. Exatamente. Tá? Doação não é 100% de doação, não é? Então, claro, que aí não faz consulta, será SPC, é para quem tem baixa renda, é para quem tem um CAD único, é para quem nunca teve um imóvel, até mesmo da Minha Casa Minha Vida, porque às vezes acontecem situações de pessoas que já conseguiram e venderam o imóvel para terceiros, aí depois quer conseguir de novo. Não, é para aquela pessoa mesmo que está à margem, né? Aquela pessoa mesmo que está necessitada, que nunca teve um imóvel. Então, o cadastramento, a proposta, daqui a pouco a gente fala desse assunto, o cadastramento é na Secretaria de Habitação, que será o ano que vem, porque vai iniciar uma obra de 500 unidades habitacionais, são 500 apartamentos, mas quando tiver em 50% pronto é que começará a ser feito o cadastramento físico. O pré-cadastro é com a Secretaria de Habitação e quem finaliza é a Caixa Econômica Federal, porque é com ela que o contrato é assinado. Então, passa também pela Secretaria de Habitação. Enfim, questões de teor documental referente ao imóvel, ela passa pela Secretaria de Habitação, como as pessoas procuram muito para fazer o boletim de informação cadastral. É quando alguém quer passar a pagar o IPTU ou fazer uma reavaliação do IPTU e pede para que a Secretaria vá lá, faça a verificação in loco e observe se aquele imóvel realmente está pagando o IPTU justo. E aí, a partir daquele laudo, a partir daquela avaliação da Secretaria de Habitação, vai para a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Finanças vai atribuir o valor a qual deve ser pago o imposto predial, territorial e urbano. Além da unificação, tem gente que tem um imóvel aqui, comprou da irmã Laude do lado, comprou do irmão Iclis do lado, isso é só um exemplo, tá, pessoal? E aí ela quer fazer a unificação numa só matrícula daquele imóvel. Também, enfim. É o inverso daquela outra situação. Desmembramento. Enfim, toda a parte burocrática passa pela Secretaria de Habitação. Surgem perguntas. Hoje mesmo uma professora me perguntou e eu tenho procurado aproximar a gestão do povo de Castanhal. Tem gente que vai no Facebook e me pergunta e quando é à noite eu paro e vou respondendo. Olha que legal. Isso é legal, né? Porque legal. Castanhal cresceu muito e a gente tem que estar próximo do povo. Se a gente não pode, se o povo não pode, porque todo mundo trabalhando, tem os filhos para cuidar, trabalho, e aí a gente então se aproxima. E aí eu respondendo para ela, ela disse assim, que ela comprou uma casa pela Caixa Econômica, quitou. Se precisa passar pela SEAB, não necessariamente. Por quê? Como ela comprou pela Caixa, ela já tem um registro de imóvel. A casa dela tem um documento. Eu costumo dizer que o registro de imóvel, ele é a certidão de nascimento. Então, o imóvel dela tem uma certidão de nascimento. Nesse caso, como ela quitou, ela só vai buscar o termo de quitação na Caixa Econômica e já se dirige diretamente ao cartório. Não precisa passar pela Secretaria de Habitação. A REUB específica é quando a pessoa só tem ali o recibo de compra e venda, não tem o registro de nascimento do imóvel, não tem o registro do imóvel, não tem a matrícula. Entendi. Tem pessoas que não sabem nem como começar. Eu quero uma casa lá no Minha Casa Minha Vida. Não sabe nem como iniciar isso aí. Como é que a pessoa começa os trâmites?
Faixa 1. Faixa 1. Faixa 1. Digamos que essa pessoa seja de baixa renda, ganhe um salário mínimo. Se ela não tiver inscrita num CAD único, ela procura assistência social para se inscrever, e a assistência social vai, enfim, cadastrá-la, e quando houver Essa disposição... assistência social a secretaria. A secretaria, né? Que a gente chama de SEMAS aqui em Castanhal. Sim, mas isto. E aí ela vai fazer o cadastramento. Digamos que o conjunto habitacional já esteja em 50% em andamento. Porque assim, eu acho interessante a televisão, porque ela nos dá a oportunidade de explicar algumas coisas, assim como a rádio também. Tem gente que fala assim: secretário, mas aquelas casas que estão construídas na Avenida Brasil, que estão construindo lá no Girassol, Jardim das Flores, aquelas casas que estão construindo ali antes do Japim, ali não é o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ali é o empresarial, é o faixa 2 e 3, ali é aquele que a pessoa não pode ter pendência no Serasa SPC, e ela tem que dar uma entrada para poder financiar o imóvel. No faixa 1, não. Faixa 1 é questão social. Ele não avalia se a pessoa está com algum débito ou não. São critérios. Primeiro, a questão social, financeira. Por exemplo, como disse, ainda há pouco, irão iniciar a construção de 500 unidades habitacionais no novo Cruzeiro aqui em Castanhal, tá? Que é no bairro Santa Catarina, é a área maior. E 500 unidades a gente sabe que é pouco. A gente tem consciência Muito disso. pouco. Então nós vamos ter que buscar quem, irmã Láudia? O necessitado do necessitado do necessitado, para não cometer injustiça. De repente alguém aparece assim: não, mas eu preciso, mas tem alguém que precisa mais e mais ainda do que aquela pessoa. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que me falaram estes dias. A pessoa, quando morre, ela tem um imóvel no seu nome, que morre, ela fica isento do IPTU, sabe me dizer isso? Isso depende muito da lei municipal. Da lei municipal. Da lei municipal. Castanhal não fica. Castanhal não fica isento do IPTU. Agora tem uma outra dúvida que surge também. O imóvel, a pessoa não tem registro nenhum do imóvel. E ela faleceu. Ficaram os herdeiros. Faleceram os pais, ficaram os herdeiros. Dá para fazer a regularização fundiária? Vai ser feito no nome do espólio, no nome do que partiu, porque o inventário é indispensável. Porque isso poderia dar uma confusão. Tem 10 irmãos, 9 concordam com a partilha dos bens, um não concorda. E aí procurariam a Secretaria de Habitação e poderiam omitir a informação do 10º irmão, no caso que não concordasse com a partilha dos bens. E não se pode pular uma etapa. O inventário é necessário, é preciso. Mas como é que vai fazer o inventário se não tem um registro do imóvel? Como é que vai se fazer o inventário como é que o cartório vai saber da informação se o imóvel não existe lá registrado, não tem um cadastro do imóvel? Aí a gente faz a regularização fundiária, que é o programa Regulariza Castanhal, que nós lançamos no município, a gente faz, só que no nome do espólio, ou seja, do genitor. Entendi. Quando a pessoa paga IPTU, já tem registro, não é? Sim. Não, registro do imóvel não. Não. Não, muitas vezes ela paga IPTU, porque IPTU ela tem um registro, ela tem ali a informação na prefeitura, na Secretaria de Finanças. Entendi. Tá? Mas não tem um registro no cartório, que é fundamental. Tá bom. Nós estamos com o nosso tempo estourado, temos 1 minutinho. Se o senhor quiser deixar algum esclarecimento, pode ficar à vontade. E a gente já de antemão agradece a sua participação. Olha, para mim mesmo foi de grande serventia, eu aprendi aqui, viu? Então nos deixa aquilo que o senhor achar necessário ainda dentro de 1 minuto. E passa rápido, né? Passa rápido. Da entrevista. Olha, uma das coisas que o prefeito e a vice fazem muita questão em Castanhal é que a gente humanize o atendimento. Por isso, na Secretaria de Habitação, nós também colocamos profissionais capacitados, muitos escolhidos pelo prefeito, foram convocados concursados que estão sendo orientados, treinados, capacitados para oferecer a excelência da qualidade de serviço que vocês precisam, seja você cidadão, cidadã. Então, qualquer pessoa que tenha uma dúvida pode procurar o nosso setor de protocolo na Secretaria Municipal de Habitação. Você será muito bem atendido e as suas dúvidas serão sanadas. Então, estamos à disposição. Que Deus abençoe. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço pela oportunidade. Teremos outras. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar adentrando ao seu lar
e levando até o seu coração uma palavra de Deus. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 26 até o versículo de número 29, encontraremos uma passagem muito rica, uma informação que fala sobre o Cordeiro de Deus. E esta história, todos nós conhecemos, o batismo de Jesus no Rio Jordão. O Filho de Deus veio a esta terra com uma missão, além de dar vista aos cegos, purificar leprosos, fazer os paralíticos andar e ressuscitar mortos. A principal missão de Cristo foi resgatar o homem a Deus, perdoar o pecado daqueles que buscarem o arrependimento, encontrarão no Senhor, através do sangue derramado na cruz, esta remissão. Quando Cristo aproxima-se de João, encontramos no Evangelho que, por um momento, ele se recusa a batizar Jesus. Obviamente, sua idade um pouco à frente da idade de Cristo, cerca de 6 meses, ele, mesmo sendo parente, próximo, não tinha aquele vínculo de estarem sempre se reunindo e conversando, até porque o ministério de João Batista foi no deserto, no meio de um sol escaldante, aonde não possuía um templo, não tinha um púlpito, não tinha microfone, não tinha som, mas tinha o principal, o Espírito do Senhor. E quando se busca esta graça, esta unção, e o Espírito de Deus habita na vida do homem, na vida da mulher, ele não se preocupa primeiramente com o material, com o tamanho da igreja, com o tamanho do campo, porque ele é sabedor que o Deus que provê o perdão é o Deus também que providencia as almas ao arrependimento. E a Bíblia diz que vinha gente de todos os lugares, de cidades, de aldeias, para ouvir João pregar. Alguns curiosos, outros críticos, mas o que importa é que João Batista pregava com autoridade, com muito poder, com muita ousadia. Uma mensagem muitas vezes dura, em que dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Mas esta mensagem não espantava as pessoas, até porque estava temperado com o tempero do amor. Afinal de contas, ele era uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho para aquele que logo mais chegaria com uma missão de trazer de volta o que se havia perdido. Missão esta de derramar o seu sangue, ressuscitar ao 3º dia, para ter o vínculo novamente do homem a Deus. A Bíblia diz que no dia em que João estava batizando o filho de Maria e José, conhecido como Nazareno, Jesus se aproxima. E ali ele olha para Jesus e diz: eu te batizar, eu que devo ser batizado por ti. Eu não sou digno sequer de desatar as correias das sandálias de teus pés. E Jesus olha para João e diz: convém que se cumpra as Escrituras, batize-me. E conhecemos a história. O batismo foi realizado, de repente aquela voz ecoou dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O próprio Deus, ele dá testemunho do filho no momento ali do batismo. O que eu acho interessante é que depois de uma apresentação tão linda como essa, Jesus ele não vai para o templo, ele não vai curar leprosos, purificar os leprosos, ele não vai em busca de fama. Jesus ele vai exatamente para o deserto para ser tentado pelo adversário. Passa-se cerca ali de uns 40 dias e o adversário se aproxima de Jesus não no primeiro dia, não no segundo, mas em uma etapa em que a fome, a sede, o cansaço, o esgotamento físico já faz parte de Cristo. E ali ele se apresenta pedindo para que Jesus transforme a pedra em pão e coma, já que ele é o Filho de Deus, ele tinha poder para isso. E Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por 2 vezes mais, o adversário tenta ao Senhor Jesus e as 2 outras vezes ele é derrotado. É por isso que Jesus ele é a nossa rocha, Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, porque foi o único que enfrentou o adversário de frente, não retrocedeu, não perdeu, sempre foi vitorioso. Eu enfrentando o adversário e você, obviamente perderemos, porque somos limitados,
Sabedoria humana não vence demônios, espíritos malignos. Conhecimento bíblico ajuda, mas não é o suficiente. É necessário ter a palavra, sim, mas é necessário ter o Espírito de Deus e confiar inteiramente em Jesus para que nós possamos ter vitória sobre o adversário. E nesse episódio, diz a Bíblia que antes mesmo de Jesus ser batizado, João tinha recusado, né? E agora Jesus está no deserto. Cadê o Jesus que ia fazer tantas maravilhas? Está sendo tentado? Sim, era necessário passar por isso. Ao sair do deserto, seu ministério se inicia de maneira linda. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro na Bíblia aparece em Gênesis. Quando Adão pecou, um animal foi morto para vesti-lo de sua nudez, de sua vergonha. Ainda na Bíblia encontramos o primeiro sacrifício de um cordeiro que foi aceito pelo Senhor, quando a inveja de Caim derrota a vida de Abel. Encontramos ainda na Bíblia Sagrada o sacrifício de Isaque que era para ser realizado, e o Senhor brada do céu e diz: Abraão, não faça isso, eis aqui o cordeiro. E Deus proveu um cordeiro para salvar a vida de um menino. No livro do Êxodo encontramos plenamente o cordeiro agora salvando vida de famílias. Coloca o sangue nos umbrais da porta, porque meia-noite o anjo vai passar, e a casa que não estiver marcada pelo sangue, ali a morte vai entrar. Quantos gritos, pavor, morte, dor naquela noite lá no Egito e nas casas que não estavam marcadas pelo sangue. Para você que me escuta, nessa época em que as pessoas comemoram Páscoa, ovo de chocolate, coelho, a indústria agradece, o comércio aplaude, não se esqueça que todos os dias devemos celebrar é o Cordeiro de Deus, que foi morto para que os nossos pecados fossem lavados pelo poder do seu sangue. Naquela noite, Israel triunfou, Faraó quebrantou o coração e libertou o povo. Mais tarde, esse cordeiro é apenas falado na Bíblia como uma promessa. E quando ele chega à terra, aos 30 anos de idade, inicia esse ministério. Sai do deserto, sai da prova e passa 3 anos fazendo algo que o próprio João no seu evangelho disse que os livros não caberiam. O que ele realizou? Foi para a cruz. Foi traído por seus melhores homens, como Judas, o Iscariote. Homem de confiança, tesoureiro, homem que comandava a questão financeira, mas o traiu. O próprio Pedro, que viu Jesus curar a sogra, escutou tantos ensinamentos, teve que se aquecer, se esconder muitas vezes pelo jardim, dizendo: eu não conheço e nunca nem vi este homem. Quando os gritos das pessoas diziam: açoita, crucifica, mata, Jesus calado, e seus apóstolos, seus escolhidos, estavam escondidos. Mais tarde, aquele madeiro tão cruento, que foi tirado, lavrado por um machado, por alguém, estava no ombro de um homem inocente. Mais tarde, aquela coroa feita com os espinhos, que segundo José disse que dava aproximadamente de 7 a 8 centímetros cada espinho, não entrou na cabeça de Jesus colocando com a mão. Foi necessário pegar um caniço e bater bastante forte naquela coroa, e ela desceu, resvalando e rasgando a pele da testa, da fronte do nosso Senhor Jesus. Para você que me escuta agora, saiba que os pregos que perfuraram suas mãos e seus pés não eram esses pregos 3x9, inoxidável, limpinho, não, era ferro bruto. Era um martelo cruento, era ódio envolvido, era gargalhadas de demônio e preocupação do próprio adversário. Um homem inocente, que nesse momento os céus não podiam fazer nada porque Deus assim permitia. Imagine você agora, você que tem um poder militar de acionar uma viatura se um filho seu estiver sendo assaltado, tem um poder na caneta de dar uma sentença, de fazer qualquer coisa. Você faria imediatamente porque você não suportaria. Eu imagino que os céus, os anjos, arcanjo, querubins, serafins diziam: nós temos o poder para tirar ele da cruz, mas nós não vamos fazer, porque se assim nós resgatarmos ele de lá, a vida de muitos perecerão no inferno. É por isso que quando nós falamos que Jesus lhe ama, é porque nós olhamos para este sacrifício de lágrimas, sacrifício de dor, de falta de ar, de cãibras. Jesus passou na cruz.
Na hora da sede deram vinagre. Na hora que ele precisou de um abraço, uma lança o transpassou o seu lado e escorreu água. Sabe por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E este rio pode alegrar a sua vida. Este rio é o rio do sangue, é o rio da água que lava seu pecado. Onde você estiver, talvez afastado há um ano, há mais tempo, ou ainda não confessou este Cristo, eu desejo que o Espírito Santo lhe convença deste pecado que você está vivendo, desta escuridão aonde você não sabe para onde ir. Abra seus olhos neste momento e veja a luz de Deus brilhando sobre a sua vida e Jesus olhando para você dizendo: não sabe o que faz, eu perdoo. Jesus te perdoa porque Ele te ama e deu a vida por você. O Cordeiro de Deus imolado, enrolado mais tarde nos lençóis quando tombou a sua cabeça e ali expirou, Ele foi colocado no túmulo. Mas ao terceiro dia, o único homem que morreu e precisou de soldados para vigiar o corpo foi Jesus. E ele não possuía joia, ele não possuía riqueza material. Espalharam uma mentira dizendo que iam roubar o corpo dele, mas não roubaram. O túmulo foi aberto de dentro para fora. Jesus está vivo e vivo para todo sempre, inclusive agora, tocando em você, repreendendo essa enfermidade, arrancando do teu coração essa angústia. E o mais importante, preparou um lugar para nós na eternidade, que muito em breve nos tirará deste planeta chamado Terra e nos levará para um lugar aonde verdadeiramente nós estaremos para sempre com Ele. Fique com esta palavra: Jesus te ama porque morreu por você e ressuscitou por te amar. Que Deus vos abençoe. Quando o povo de Deus se reúne, não se reúne em vão. Se reúne com propósito de adoração. E se tem alguém doente, recebe o milagre. E se o portal de fé está fechado, o meu Deus abre. Oração é arma forte nas mãos de cada crente. E se o crente ora na fornalha, Deus se faz presente. Pode uma cobra venenosa picar os seus pés ou mesmo as suas mãos, porém quem morre é a cobra, porque nas suas veias corre o sangue cheio de unção. O crente explode o inferno quando tem unção, e a igreja explode em milagres. Se tem crente ungido aqui, pode glorificar. Explode o mal e deixa o Senhor operar. O inimigo veio aqui, mas veio pra perder. Não é páreo pra Deus, Ele tem poder. Quando explode na glória de Deus, cai demônio, sai doença, o mal chega ao fim. O terremoto destrói todas as prisões. É mesmo assim. Crente ungido glorifica, profetiza. Profetize e os ossos secos vão viver. Profetiza um exército pra Deus. Faça agora o inferno estremecer. Explode o inferno quando tem unção, e a igreja explode em milagres. Se tem crente ungido aqui, pode glorificar. Explode o mal e deixa o Senhor operar. O inimigo veio aqui, mas veio pra perder. Não é páreo pra Deus, Ele tem poder. Quando explode na glória de Deus, cai demônio, sai doença, o mal chega ao fim. O terremoto destrói todas as prisões. É mesmo assim. Crente ungido glorifica, profetiza. Profetize e os
os ossos secos vão viver. Profetiza um exército pra Deus. Faça agora o inferno estremecer. Crente ungido, glorifica, profetiza. Profetize, os ossos secos vão viver. Profetiza um exército pra Deus. Faça agora o inferno estremecer. Vai tremer, explodir, vai ferver, porque a unção de Deus já está aqui. Vai tremer, explodir, porque a unção de Deus já está aqui. O som de Deus, o som de Deus já está aqui. Estamos finalizando mais um programa, né, irmã Ireudo? Programa muito bom, viu? Muito bom. Sempre agradecendo a Deus e dizendo que no próximo final de semana nós temos o encontro marcado com você. Aproveite, o programa está disponível no YouTube. Assista, mande para alguém. A palavra de Deus, ela é viva, ela renova-se a cada manhã. Seja abençoado por Deus. Tenha um encontro com o Senhor, receba a cura na sua família, receba bênçãos de relacionamentos saudáveis, de convivência de amor em Cristo Jesus. E fique com Deus até semana que vem.